Boa tarde, colegas. Eu vou dar continuidade à leitura do livro A Promessa da Política, de Hannah Arendt, a parte 3, que houve um problema na minha gravação de voz anterior, eu não consegui recuperar a parte 3, eu tenho todas as outras, se vocês quiserem eu posso passar o link. Acho que eu já disponibilizei no meu Instagram, quem quiser, né, Lucielena Martins, quem quiser me seguir, tem os links lá. Enfim, página 11, introdução do Jerome Kohn. Eu parei na última frase, mais exatamente, ele estabelece a realidade da liberdade humana no mundo comum. Ela está se referindo ao julgamento político. Não é uma questão de conhecimento, pseudoconhecimento ou pensamento especulativo. Ele não elimina riscos, mas afirma a liberdade humana e o mundo que as pessoas livres compartilham. Mais exatamente, ele estabelece a realidade da liberdade humana no mundo comum. A atividade mental de julgar politicamente dá corpo à resposta de Arendt à antiga separação entre dois modos de vida, a vida do pensar e a vida do agir, a filosofia e a política, com as quais se iniciou a nossa tradição do pensamento político e nas quais ainda estão enraizados os nossos preconceitos e pré-julgamentos políticos. A dicotomia entre o pensar e o agir é característica de Arendt, como de nenhum outro pensador moderno, e, embora nenhum dos livros que ela se propôs a escrever na década de 1950 devesse se chamar A Promessa da Política, é a sua ênfase na capacidade humana de julgar que torna esse título adequado à presente seleção dos textos que ela preparou e não destruiu quando os projetos foram colocados de lado. Meses depois da publicação de Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt submeteu à Fundação John Simon Guggenheim uma proposta que merece ser revisitada. Ela começa observando uma séria lacuna, entre aspas, em origens, qual seja, entre aspas, a falta de uma adequada análise histórica e conceitual, entre aspas, fecha aspas, do background da ideologia bolchevique, e segue dizendo que essa omissão foi deliberada. Ela não quis diluir a assustadora originalidade do totalitarismo, o fato de que suas ideologias e métodos de governo não tinham precedentes e suas causas desafiavam uma explicação adequada em termos históricos usuais, fecha aspas. Ela teria corrido esse risco se tivesse considerado o único elemento que tem atrás de si uma tradição respeitável e cuja discussão requer uma crítica de alguns dos principais dogmas da filosofia política ocidental, entre aspas, o marxismo, fecha aspas. Entre os elementos com que Arendt lidou em Origens estão o antissemitismo, o imperialismo, o racismo e os nacionalismos, que transbordam em fronteiras nacionais, entre aspas, correntes subterrâneas da história ocidental, fecha aspas, que não guardam qualquer, entre aspas, relação com as grandes tradições políticas e filosóficas do Ocidente, fecha aspas, e que apresentam, entre aspas, somente onde e quando a estrutura social e política tradicional das nações europeias entrou em colapso, fecha aspas. Agora, porém, suas reflexões sobre o marxismo apontariam, entre aspas, o elo que falta entre, três pontinhos, as categorias de pensamento político comumente aceitas, fecha aspas, e a nossa inusitada, entre aspas, situação presente, fecha aspas, nota 6. A, entre aspas, situação presente, fecha aspas, se refere, é claro, à Guerra Fria. É interessante notar que exatos 300 anos antes, em 1651, também uma época de inquietação política, uma outra obra-prima controversa e não convencional do pensamento político foi publicado, o Leviatã, de Thomas Hobbes. A proposta de Arendt está entre os seus papéis da Biblioteca do Congresso. Fecha parêntese. Essa última frase, porém, contém uma mudança imensamente significativa no pensamento de Arendt, qual seja o elo que falta entre as categorias do pensamento político comumente aceitas e a nossa inusitada situação presente.
Esta última frase contém uma mudança imensamente significativa no pensamento de Arendt, dos elementos sem precedentes do totalitarismo ao mundo tal como nascido da Segunda Guerra Mundial. Não há razão para duvidar que o conteúdo da proposta já estava em sua mente quando ela escreveu Origens, ou que o tenha omitido do livro pelas razões apontadas. No começo do capítulo, que conclui a segunda edição de Origens e todas as subsequentes, nota 7, esse capítulo, Ideologia e Terror, uma nova forma de governo, fecha aspas, foi escrito em 1953 e Arendt pensou em usá-lo no seu livro sobre o marxismo. Ver carta de 29 de janeiro de 1953 a H.A. Moy, da Fundação Guggenheim, hoje na Biblioteca do Congresso. A edição Schockenbuch 2004 de Origens, a mais completa e interessante de todas as existentes, contém o original de Arendt, observações finais, assim como um capítulo tardio. A citação que se segue está na página 460. Portanto, essa última nota, né, se refere aí no começo do capítulo que conclui a segunda edição de Origens e todas as subsequentes, a mudança está claramente indicada, entre aspas, as verdadeiras vicissitudes de nossa época só assumirão a sua forma autêntica, ainda que não necessariamente a mais cruel, quando o totalitarismo for coisa do passado. Fecha parêntese. A forma autêntica, grafada aqui no texto em itálico, letra itálica, a forma autêntica das, entre aspas, vicissitudes de nosso mundo é precisamente aquilo para o que Arendt se voltou em sua obra projetada sobre o marxismo. Isso não significa, porém, que sua maneira de abordar o novo tópico seja menos heterodoxa do que havia sido em Origens, rejeitando a causalidade como categoria de explicação histórica e substituindo-a pela noção de elementos, entre aspas, subterrâneos, que se cristalizam em uma nova forma de governo e lançando mão também de imagens literárias para exemplificar esses elementos, Arendt despertou a ira de historiadores, cientistas políticos e sociais e também de filósofos. Mas ela não tinha outra escolha senão pensar à margem das categorias tradicionais. Omne gelander, sem corrimãos, como gostava de dizer, se quisesse trazer à luz um mal que era e não poderia deixar de ser desconhecido dentro da tradição, e não tinha outra escolha senão exercer sua faculdade de imaginar, se quisesse reexperimentar os elementos ocultos que finalmente, de súbito, se haviam fundido e precipitado numa explosão cujo desenlace teria sido, caso não fosse detida, a destruição da pluralidade humana e do mundo humano. Com toda a sua novidade, o horror da dominação totalitária não era, no entanto, entre aspas, importado da Lua, fecha aspas, como ela disse mais de uma vez na década de 1950. Nota 8. Hannah Arendt, Essay in Understand, 1930-1945, Organização Jerome Cohn, Nova York, Schockenbuch, 2005, 310 a 404. O modo de entendimento de Arendt seria igualmente heterodoxo, mas diferente sob um aspecto crucial na viagem que ela estava prestes a embarcar. Ao voltar-se para o marxismo como background da ideologia bolchevique, Arendt certamente não queria dizer que ele fora a causa do bolchevismo, mas sua noção de cristalização já não era aplicável, pois o marxismo, em hipótese alguma, poderia ser considerado, entre aspas, subterrâneo, fecha aspas. Na visão de Arendt, não se podia encontrar em Marx nenhuma justificativa para os crimes dos ditadores bolcheviques, Lenin e
especialmente Stalin, cometidos em seu nome. Ao contrário, era a posição peculiar ocupada por Marx na linha de frente do pensamento político ocidental que permitia a Arendt julgar a tradição, o que ela fez narrando as histórias daqueles que a transmitiram e daqueles que se mantiveram firmes contra ela, ou ao menos tentaram fazê-lo. Mesmo sob o risco de me repetir, não é demais enfatizar que a tese de Arendt não é que o totalitarismo provenha diretamente da tradição ou de Marx, mas que, como ela disse, parêntese, na carta H.A. Moe, acima citada, fecha parêntese, no pensamento de Marx, a tradição, entre aspas, encontrou o próprio fim, fecha aspas, como uma serpente que se enrosca para devorar a si mesma. O fato de o marxismo ter rompido a autoridade da tradição era uma condição maximamente negativa do totalitarismo bolchevique. O fato de nem a tradição nem a sua autoridade poderem ser restaurada no mundo pós-totalitarista era decisivo para Arendt. Portanto, os manuscritos de Arendt que Arendt preparou para suas obras sobre Marx são volumosos. E só uma pequena parte deles, em versões editadas e justapostas aqui e ali, estão aqui reproduzidos. Nas centenas e centenas de páginas existentes, Arendt se volta para Marx de distintas maneiras, às vezes enfatizando, a despeito da imensa influência, muitas vezes não reconhecida, que ele exerceu nas ciências sociais, o caráter não científico de seu pensamento. Ora, ela enfatiza certas afirmações recorrentes na obra de Marx, que chama de, entre aspas, apodíticas, fecha aspas, as quais, muito mais do que qualquer sistema, revelam a sua filosofia política e explicam por que ele abandonou a filosofia em favor da economia, da história e da política. Ora, enfatiza equívocos comuns a respeito de Marx, da parte dos críticos conservadores, principalmente diferenciando o marxismo do papel desempenhado por Marx na política de sua época e da influência por ele exercida sobre as classes trabalhadoras e movimentos trabalhistas do mundo inteiro. E ora ela vê a, entre aspas, canonização, fecha aspas, de Marx na União Soviética como a encarnação do rei filósofo de Platão. Montar um livro coerente, como há muito eu desejava e procurava fazer, a partir dessas abordagens diferentes, se não incompatíveis, parecia cada vez mais quimérico. Os manuscritos se sucedem, repletos daquele tipo de lampejos que esperamos de Arendt, mas, até onde sei, não chegam a formar um todo estruturado. Foi um grande alívio ler o que Arendt escreveu a Martin Heidegger em 8 de maio de 1954, já quando estava a ponto de desistir, a respeito de seu trabalho sobre Marx e a tradição. Dentre aspas, não consigo concretizá-lo, sem que tudo fique interminável. Fecha aspas, nota 9. Letters, 1925 a 1975, Hannah Arendt e Martin Heidegger, Organização Ursula Lutz, tradução A. Shields, Nova York, Harcourt, 2004, 121, página 121. Edição brasileira, Hannah Arendt, Martin Heidegger, Correspondências, 1925 a 75, a mesma coisa, Ursula Lutz, tradução Marco Antônio Casanova, Rio de Janeiro, Relume do Mará, 2001. Há algo estranho nisso, porque normalmente, para Arendt, ver um objeto a partir de vários pontos de vista é o que o torna, entre aspas, concreto e real. Pode ser, em parte, devido ao fato de que quanto mais o conhecia, menos ela gostava de Marx. Quando começou a refletir sobre sua obra, no fim de 1950, ela escreveu a Jaspers, que nunca o tivera em alta conta, dizendo que queria, entre aspas, resgatar a honra de Marx perante o Senhor, fecha aspas. Na época, ela descreveu Marx como alguém, entre aspas, seguro pelo gasganete,
por uma ânsia de justiça, fecha aspas. 2 anos e meio depois, em 1953, com o trabalho já em andamento, Arendt escreveu novamente a Jaspers: Quanto mais leio Marx, mais vejo que o senhor tinha razão. Ele não está interessado em liberdade nem em justiça. E ainda mais, é um chato de galochas. Entre parênteses, nota 10. Hannah Arendt e Karl Jaspers, correspondência, 1926 a 1969, organização Lot Kohler e H. Sanner, tradução R. e R. Kimber, Nova York, Harcourt Brace, Jovanovic, 1992, 160, 216. De seguro pelo gasganete, por uma ânsia de justiça, Marx se transformara em um chato de galochas. A essa altura, ela estava menos preocupada com Marx do que com a tradição, cujo fio de continuidade ele rompera. Já não pensava em seu próprio trabalho como os elementos totalitários no marxismo, mas como Karl Marx e a tradição do pensamento político ocidental, título das conferências que ministrou no mesmo ano da carta a Jaspers sobre a sua desilusão com Marx. Assim como Kierkegaard e Nietzsche, Marx se rebelou contra os padrões tradicionais de pensamento, mas, na visão de Arendt, também não foi capaz de se libertar deles. A própria libertação de Arendt resultou do advento do totalitarismo, algo inteiramente diferente de tudo que, em algum momento, eles pretenderam ou previram. E, embora estar liberto da tradição não represente em si mesmo um novo modo de pensar sobre a política, é exatamente disso que se trata. Esta me parece ser a razão fundamental de ela ter abandonado este projeto, entre aspas, infindável, e se voltado, entre outras coisas, para, entre aspas, introdução na política, fecha aspas. Cabe observar, por certo, que a redução marxiana de todas as atividades humanas à necessidade de labor instigou Arendt a distinguir em a condição humana labor de trabalho como atividade de construção de mundo e de ação como capacidade humana de iniciar algo novo. O amálgama marxiano de labor e trabalho, conduzindo a noção do fazer história a partir de uma espécie de modo de regras dialéticas à custa da ação e da liberdade, no entender de Arendt, ocupa nessa obra um lugar de proa. Uma das conferências de 1953 aparece praticamente ipsis literis sob o título, entre aspas, A Tradição e a Época Moderna, primeiro ensaio de Entre o Passado e o Futuro, 1961, e em Sobre a Revolução, 1963. E outras partes de sua obra publicada aparecem desenvolvidas várias linhas de pensamento formuladas nesses escritos. Mas também é verdade que em A Vida do Espírito, sua obra-prima inacabada, publicada postumamente em 1978, seu mais profundo exame filosófico da complexa distinção entre pensamento e ação, o problema que jaz na tradição, no cerne da tradição, Marx aparece raramente e quase sempre negativamente. Seja como for, a editora e o organizador deste volume decidiram não tentar reconstruir, a partir dos manuscritos de Arendt e sob qualquer título, o livro sobre Marx, tal como teria sido caso ela o tivesse completado. Nesse caso, isso parecia um intento fútil pelas razões apresentadas. Além do mais, sua forma final não pode ser sequer hipoteticamente conhecida, uma vez que Arendt sempre se outorgava a liberdade de alterar quaisquer esboços, planos e escritos preliminares de um trabalho em desenvolvimento, quando se propunha a organizá-lo para publicação. A decisão